como vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui para falar para ti o quanto és especial para Deus. O meu muito obrigada pela sua presença aí do outro lado. Fique à vontade, aqui é a casa do Senhor. Amém? E quero aqui agradecer a todos que se inscreveram no canal. O meu muito obrigada. A você que está aí todos os dias assistindo, ouvindo as mensagens que o Senhor nos traz e tem aí a confiabilidade na serva do Senhor de ver que Jesus está aqui. Muito obrigada. E você que ligou aí o seu veículo de comunicação e se deparou com essa criatura que vos fala, o meu nome é Sueli Arcanjo, muito prazer, fique à vontade, não saia daí, porque Deus quer falar contigo, amém? Hoje estaremos com o tema Encontro com a Luz, a verdadeira conversão, amém? Mas antes disso, não saia daí, fique ligadinho, que você possa estar curtindo, comentando e já se preparando para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor. E também que você possa estar se inscrevendo no canal. Me aguarde, volto já. Vamos lá para a Palavra de Deus, hoje com o tema Encontro com a Luz, a verdadeira conversão. Amém? A passagem bíblica pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra em Atos 22, versículos do 6 até o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amém? E aqui nós vemos uma das mais belas passagens bíblicas onde Deus mostra o verdadeiro encontro com a luz, o verdadeiro encontro com Cristo. Nós vemos esse acesso de Jesus Cristo àqueles que Ele chama, que Ele escolhe, que Ele capacita. E essa escolha de Jesus, ela foge completamente à questão de uma escolha humana. Porque se fôssemos ver pela visão humana, o apóstolo Paulo, ele era aquele que perseguia os cristãos, que mandava matar, que colocava nas prisões, e ele era aquele que as pessoas tinham pavor. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor das leis, e ele acreditava que ele trabalhava a serviço de Deus, e aquilo que ele fazia era para a defesa do próprio Deus, mas o que ele fazia agredia as pessoas, e não somente as pessoas, mas aqui, quando ele tem um encontro com a luz, ele tem um encontro com Jesus Cristo agora fala para ele quem na verdade ele perseguia, que era ele mesmo. Então, nós vemos aqui esse acesso que liga
a nós aqui, quando cremos em Deus, podemos ter acesso a Jesus Cristo. Ele é que esse caminho que nos conduz até a Deus. E ali, no caminho, onde ele já estava preparando para conseguir mais cartas para enviar a Damasco, porque ali ele já tinha planos para estar prejudicando a mais pessoas. Mas nesse meio tempo, Jesus ali tem um encontro com ele. A sua história muda por completo. Aquele que era perseguidor, agora ele passará a ser perseguido. E quando nós lemos esse texto, vemos que aqui se trata do discurso de Paulo em sua defesa. Agora, o apóstolo Paulo, ele precisa se defender. Ele, sendo um cidadão romano, agora ele tem que se defender por causa desse encontro que ele tem com a luz. De perseguidor, agora passa a ser aquele que será perseguido e tem que se explicar. É tremenda a passagem que o apóstolo Paulo, ele diz: ora, aconteceu que indo eu, e ele aqui ele está trazendo um testemunho dele mesmo e da sua conversão. E ele diz que, estando ele em caminho e chegando perto de Damasco, diz até o horário quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz. E aqui nós vemos o poder de Deus, aqui nós vemos o Evangelho de Cristo se cumprindo aqui na terra. Aqui nós vemos que nada foge ao propósito de Deus, porque quando Deus ele escolhe um homem, uma mulher para serem testemunhas dele aqui na terra e estarem defendendo e sendo testemunhas do seu Evangelho, não tem como fugir, porque Deus vem de encontro. E ali, naquele momento, o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, porque ele ainda não tinha sido ungido apóstolo, onde ele tem um encontro com Cristo ressurreto. Sabemos que após a escolha dos discípulos, onde Jesus aqui caminha com eles e traz os primeiros ensinos para apregoar o seu evangelho, para ensinar o reino de Deus, a fazer discípulos por onde andasse e estar trazendo uma palavra que liberta, a palavra do arrependimento, e estar aqui falando a respeito do grande Salvador, do Messias que vem para ser enviado por Deus e estar aqui trazendo a oportunidade da salvação, da vida eterna. Agora, depois da ascensão aos céus, Jesus, ele faz mais uma escolha, que é o apóstolo Paulo. Este apóstolo, ele estaria pregando aos gentios. Por isso o evangelho de Cristo chega até a nós, os gentios. Amém? Ele vem explicando. É muito importante que estejamos fazendo a leitura da palavra para que possamos estarmos trazendo na íntegra, sem fugir os detalhes que o próprio apóstolo, ele testemunha o seu encontro com Jesus Cristo. Amém? E ele diz que, no 7, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia... Jesus Cristo já o conhecia muito bem. Jesus Cristo permitiu que Saulo o perseguisse por muito tempo. Jesus deixou que ele ficasse naquela situação, porque esse seria aquele que passaria a ser o vaso escolhido para agora defender o seu evangelho. Cristo fala de forma audível e nesse encontro com a luz, ele diz: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E imagine agora a mente de Saulo ao ouvir a voz de Cristo, depois de tanto fazer e acontecer, mandar matar e prejudicar os cristãos. E agora Jesus Cristo diz que ele não estava perseguindo aquelas pessoas, mas ele estava perseguindo a ele mesmo. E nós vemos quando alguém tenta perseguir aos cristãos, na verdade persegue ao próprio tempo. Nós vemos a importância de ser discípulo de Cristo, a importância de ser seguidor de Jesus Cristo. Olha que importância tem. Quando segues a Jesus, fazes a tua vontade e és um servo e uma serva do Senhor Jesus, aqueles que se voltam contra ti não estão se voltando contra ti, mas contra o próprio Cristo. Amém? Olha que grande proteção recebes do Senhor Jesus ao estar no seu caminho, fazendo a sua vontade. Amém? O quanto Jesus ali protegeu aquelas vidas, ainda que muitas coisas tivessem acontecido, mas aqueles que estavam defendendo a causa de Cristo já estavam salvos. Ali os seus nomes já estavam escritos no livro da vida. Eles sofreram pelo Evangelho de Cristo, pois essas vidas têm lugar no céu, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Cada uma receberá o seu galardão por estar fazendo a vontade de Deus, na defesa de Cristo. Jesus, ele agora está tendo esse particular com Saulo. E Saulo, quando ele tem um encontro com a luz, aqui diz a palavra de Deus que ele mesmo diz, ele mesmo testemunha. É a palavra testemunhando de si mesmo, através da vida desse homem que foi chamado por Jesus para sofrer pelo seu evangelho. Amém? Quando ele escuta a voz de Jesus, ele diz que ele respondeu e ele pergunta: quem és, Senhor? Olha, ele acreditava que trabalhava para Deus, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus. Ele não conhecia o verdadeiro evangelho. Ele ainda não tinha recebido a verdadeira conversão, porque para receber a verdadeira conversão, ele teria que ter um encontro com Jesus, ele teria que ter um encontro com a luz. Com a luz faz com que agora, talvez pela primeira vez, esse homem parasse e agora ele estivesse voltado para os céus verdadeiramente, porque ele não trabalhava para Deus, porque ele não conhecia Jesus. Diz aqui que Jesus responde a ele: eu sou. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Isso é muito sério. É muito sério aqueles que se voltam contra os cristãos, porque estão perseguindo ao próprio Cristo. Amém? E aí, aquele que persegue aos cristãos, perseguindo ao próprio Cristo, agora vai precisar estar diante dele para responder, porque houve perseguição com ele mesmo, com o Senhor Jesus, o Nazareno. E aqui, Saulo, ele diz no versículo 9 que e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele fala diretamente com o apóstolo Paulo, com aquele que haveria de ser consagrado a apóstolo. Ali, quando Jesus ele quer falar com aquele que ele quer falar, ele falará.
E quem sabe se agora, nesse momento, Jesus Cristo está falando com quem Ele quer falar, mesmo que muitos estejam à volta, mas não escutam o que aquele que Jesus está falando escuta. Amém? Esse é Jesus, o Nazareno. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é Jesus que veio para buscar aquele que se havia perdido. Esse é Jesus que veio para ser um grande pastor das ovelhas perdidas da casa do Pai, e que o seu evangelho estaria se estendendo a todos os gentios, porque ele vem para que o seu evangelho chegasse até aos confins da terra, até o dia em que toda a terra, todos os confins, todos puderem ter acesso ao seu evangelho. Aí será o momento que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, porque ninguém poderá falar que não ouviu a respeito de Cristo, que não ouviu a respeito do reino de Deus. Amém? E a palavra será pregada até aos confins da terra. O apóstolo Paulo, ele foi aquele pelo qual Deus o instrumentalizou de tal maneira, através do seu Espírito Santo, que ele tem grande parte do Novo Testamento com as suas epístolas. Amém? Estas epístolas, onde são pregadas, onde as palavras dessas epístolas são pregadas, vidas se convertem, porque veem a real conversão de Saulo. Amém? E as palavras que ele diz não vêm dele, mas vêm de Cristo. Depois ele diz que ele não mais vive, mas que Cristo vive nele. Então ele agora aqui estaria se preparando para ser muito perseguido. Nós vemos que o próprio Jesus fala que ele precisaria agora sair dali. A sua pregação ali não teria validade nenhuma. Pessoas não estariam crendo na pregação dele por causa daquilo que ele fez ali. Não teria validade, porque olhariam para ele e se lembrariam do velho homem. Mas agora o velho homem fica para trás, porque agora é a nova criatura. Agora é o homem que tem um encontro com a luz e passa a receber a verdadeira conversão que Jesus Cristo quer trazer para todos nós, para que nenhum de nós nos percamos, mas para que cada um de nós possamos ter o encontro com a luz. E a luz é Ele mesmo, é Jesus Cristo. E através da sua palavra libertadora, nós a cada dia podemos sermos transformados por esta luz que agora vem e nos ilumina a tal ponto em que enche a nossa mente de esperança. Agora o nosso coração precisa ser a habitação dele, através do seu Espírito Santo, porque ele quer fazer morada, assim como ele faz morada através de Saulo, este homem que estava sendo preparado para ir e pregar o seu evangelho aos gentios. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazendo esse grande testemunho de Jesus. Que testemunho de Jesus! Que testemunho de um encontro com a verdadeira luz! Amém? E ele vem trazendo de uma forma simples, não é? Mas que foi grandiosa demais. Aqueles que estavam com ele tiveram a oportunidade de ver a luz. Aqueles que estavam com ele ali, com certeza nunca mais foram os mesmos, porque diz aqui a palavra de Deus que eles ficaram atemorizados com aquele encontro com a luz. Será que nós conseguiríamos ver tanta glória diante de nós? Amém? Olha a luz de Cristo. Ali, naquele momento, ele agora está completamente dependente da luz. Ele está completamente dependente daquele que está
o chamando, levantando para levar o seu evangelho aos gentios. E o apóstolo Paulo aqui diz que: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Amém. Foi um particular de Jesus com o apóstolo Paulo, mas Jesus é aquele pelo qual todos que ele chama para estarem tendo um encontro com ele, ele fala de forma particular, ainda que esteja em meio a uma multidão, mas Jesus ele fala individualmente com cada um. Amém? E se a palavra dele está sendo trazida neste momento, não é à toa, não é por acaso que estamos aqui diante do testemunho de Saulo. Amém? Deus quer trazer a verdadeira conversão com o verdadeiro encontro com a luz. Amém? Que não tem como recuar, porque aquele que recua, Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas Ele quer que avance rumo aos céus. Amém? E esta é a grande esperança e a grande promessa que Deus tem para nós, a vida eterna com Cristo. Amém? E Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança para que possa tirar os cativos das prisões, para que possa dar vista aos cegos, para que possa dar voz aos mudos, para que dê movimento aos paralíticos. Amém? Para tirar do inferno almas perdidas para o seu reino. Saulo, nesse momento onde ele está agora ouvindo ao Senhor, não tem como ele duvidar de Jesus. Então disse eu: Senhor, que farei? Agora aquele homem que era o perseguidor dos cristãos, que era o perseguidor do próprio Cristo, agora está ouvindo as coordenadas, o comando de Jesus, para saber o que ele iria fazer agora, porque agora ele está na dispensação de Jesus. Ele não é mais ele agora, ele é o Filho de Deus, o servo de Jesus Cristo, o discípulo de Jesus. E agora estaria indo para onde Jesus o enviasse. Amém? Estaria indo para sofrer pelo seu evangelho, mas para ser um homem cheio da luz de Cristo, porque essa luz vem sobre ele. Amém? A tal ponto que deixa aqueles que estão com ele atemorizados, porque onde Jesus chega, onde essa luz resplandece, impacta. Amém? Agora ele está querendo saber do Senhor o que ele deveria fazer. E aí o Senhor o responde no versículo 10. E diz: e o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amém? E agora, por causa disso, ele não volta mais a ser o mesmo Saulo. Então, portanto, agora ele teria que fugir, ele teria que se esconder, ele agora estaria defendendo as causas de Cristo, e nós sabemos que para os judeus, na época, não criam em Jesus, e agora este homem está defendendo a Jesus Cristo. Como é isso? Aquele que estava do outro lado, criticando, maltratando, maldizendo aos cristãos, agora ele seria um deles. Amém? E agora ele estaria vendo o quão é difícil sofrer pelas causas de Jesus Cristo. E vemos que, a partir dali, Saulo, ele vai relatando tudo o que aconteceu com ele logo após o encontro com a luz. E ele diz no versículo 11, assim: e como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Imagine aquele homem que
tinha um grande poder de comando, agora ele precisaria ser carregado pelas pessoas, ele precisou da ajuda daqueles que estavam à volta para que ele pudesse caminhar, porque o encontro com a luz o cegou, ele perdeu a visão, mas na verdade não o cegou, na verdade fez com que ele pudesse enxergar aquilo que ele não via, porque ele enxergou a luz de Cristo, amém? Antes ele não tinha luz nele, ele andava em trevas, mas o encontro com a luz faz com que agora a visão dele espiritual, a visão da verdade que liberta, a visão da existência e do poder de Jesus, da importância dele, agora acontece na vida desse homem. E com certeza ele está com aquela voz no seu ouvido e agora ele está todo tomado pela presença e pela glória de Deus que estava ali sobre ele. Amém? Porque o encontro com a luz, a pessoa nunca mais é a mesma. Entendes tu isto? Ele diz que ele não via, então ele foi conduzido por aquelas pessoas que estavam com ele por causa do esplendor da luz. O versículo 2 diz: e um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Ananias é aquele que é enviado por Deus, nós sabemos muito bem, para falar para Saulo que ele era esse vaso escolhido por ele. Naquele momento, Ananias fala para ele, e naquele momento Saulo recobra a vista. E naquela mesma hora ele diz que ele viu. Agora ele estava vivendo toda a manifestação, essa glória de Deus que está nas vidas daqueles que fazem a sua vontade, que andam em obediência a Ele. E naquele momento, ele diz que o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que o conheças, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. E agora ele estaria conhecendo o justo, estaria conhecendo o verdadeiro Deus, estaria agora vivendo para fazer a sua vontade, em obediência ao comando da sua voz. E ele diz no versículo 15, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que terá visto e ouvido. E nós sabemos que bênção o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, o quanto aprendemos de Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Ele foi aquele que mais se aproximou de Jesus, mesmo não conhecendo como os outros, porque os outros andaram com Jesus e viram Jesus na natureza humana. Mas o apóstolo Paulo, ele conhece a Cristo ressurreto. Amém? E ali ele passa a conhecer de fato e de uma maneira onde ele tem um encontro com a glória de Cristo, Jesus Cristo em glória. E ali Ananias diz: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui fala a respeito da importância de não estar se detendo diante daquilo que Deus ele nos chama para fazer, porque ele garante, entendes tu isto? Ele manda que ele se levante
e que ali ele seja batizado e que ele tenha a lavagem dos seus pés que estavam cheios de pecados. Então agora ele estaria sendo santificado para estar fazendo a vontade de Deus. E ele poderia fazer tudo isso em nome do Senhor. Amém? É no nome do Senhor que vem a libertação do homem. É no nome do Senhor que vem a libertação da mulher. É no nome do Senhor que vem agora uma nova vida, um novo ser, um novo nascimento, uma nova história agora escrita pelo sangue de Cristo. Amém? Porque o sangue de Cristo na cruz do Calvário nos liberta dos pecados. Amém? E a palavra de Deus tem o poder de nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. E é isso que está acontecendo agora com Saulo. Ele diz no versículo 17: E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E Deus, ele tem esse mistério com o apóstolo Paulo. E Deus, ele arrebata o apóstolo Paulo e ele fala diretamente com o espírito de Paulo. E ali ele é arrebatado. Olha a importância da oração. Aqui diz que ele estava orando, porque agora ele é um novo homem, agora diante de Deus, orando a Deus. É importante, a oração nos liga aos céus. A oração nos faz com que tenhamos uma comunicação direta com Deus. A oração faz com que possamos ouvir a voz de Deus e as suas respostas para o que é preciso fazer. Amém? E aqui ele diz que: e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E ali ele teve que sair às pressas. Ele, aquele que agora ele tem uma consciência daquilo que ele fez de errado, porque ele ainda não tinha recebido a conversão. Então agora ele se lembra das coisas que ele fez, das atrocidades. E ele diz no versículo 19: e eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Agora vem o arrependimento, e sem um arrependimento não há perdão de pecados. É preciso verdadeiramente reconhecermos os nossos erros e nos consertarmos diante do Senhor, porque agora, quando ele fala cheio de temor a Deus, e ele fala de uma forma com arrependimento pelo que ele fez. Amém? E ele se coloca diante de Deus com tudo aquilo que ele fez de errado, que não era do agrado do Senhor. E ele vem trazendo a respeito de Estevão, porque nós sabemos que Estevão, esse diácono escolhido pelo Senhor, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Estevão ele abria a boca, as pessoas não se continham da maneira como ele era usado pelo Espírito Santo. Ele impactava por onde ele andava, trazendo a mensagem do reino de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Mas agora aqui, a conversão de Saulo se deu com a morte de Estevão, porque Estevão morre pregando a palavra de Deus de forma ousada, e Saulo tendo que ouvir, e ele não se conformou em ter que ouvir aquilo que ele não aceitava. E Estevão, ele tem essa morte nos pés de Saulo, onde Saulo ele percebe que ele consentiu na morte de Estevão, mas a morte de Estevão, que ele já ali, mesmo sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e ele contempla o trono do Senhor
ele tem a visão do trono de Deus, porque Estevão, ele já não estava mais ali. Estevão, ele já estava com certeza completamente nas mãos do Senhor, amém? Porque morre apedrejado pregando o Evangelho de Cristo. E a conversão de Saulo, Estevão, ele tem uma grande importância na conversão de Saulo, porque Saulo, ele estaria trazendo o Evangelho para todos nós, os gentios, amém? E ali ele se lembra e ele diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. Então, agora aqui o que cai, esse pesar de arrependimento. E esta é a verdadeira conversão. Agora Saulo, ele está completamente arrependido. Agora vem tudo à tona, aquilo que ele fez contra os cristãos. E como aqui diz na palavra de Deus, que o próprio Jesus diz para ele que ele o perseguia. Amém? E aqui ele diz: e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ali estão com certeza perdoados os pecados de Saulo, porque quando Jesus chama, automaticamente é reconhecido as falhas, os erros, e agora este coração, ele está piedoso. Esse coração agora, quem habita nele é Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo estaria sendo enviado para longe para pregar o seu evangelho e chegar até a nós. Amém? E o Evangelho de Cristo, aqui nesse momento, avançou. Teve um crescimento muito grande da Igreja de Cristo aqui na Terra, através do apóstolo Paulo, um missionário de Cristo, que, através do Evangelho de Cristo, ele levantou igrejas, ele pôde estar ministrando a palavra, o Evangelho de Cristo, e levantando homens, designando para funções de estarem ali nas igrejas, levando o ensino da palavra e abrindo, fundando igrejas e expandindo o Evangelho de Cristo. Amém? Agora veja bem, por uma vida que o Senhor levanta, olha o que o Senhor faz, porque o que o Senhor quer é que estejamos voltados para Ele, confiando nele, tendo verdadeiramente um encontro com Ele, para que possamos de fato reconhecermos o seu reino e a sua justiça. A palavra de Deus em Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Era o que estava acontecendo aqui na vida de Saulo. Esse que está entregando a sua vida aos cuidados de Deus e confiando nele, deixando que o mais ele estaria fazendo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele sofreu. Tudo aquilo que ele fez com os cristãos, ele sentiu na pele, com a mesma defesa pelo Evangelho de Cristo. E ele passou por muitas prisões, ele sofreu açoite, passou muita fome. Ele passou momentos horríveis, mas ele foi aquele que conheceu o terceiro céu e que só diz depois que passam 14 anos, porque ele não quer gloriar a si mesmo. E ele diz que um certo homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu. E aqui nós vemos que logo em seguida da sua chamada e do encontro com a luz, aqui no versículo 17, em que nós lemos, aqui diz que: e aconteceu que,
Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então Deus, ele teve esse grande mistério na vida desse homem, porque com certeza, muitas das vezes esse homem foi escondido pelo próprio Deus, porque agora ele seria terrivelmente perseguido. Amém? Mas o Evangelho de Cristo teve um grande crescimento na confiabilidade do chamado do apóstolo Paulo pelo próprio Jesus Cristo, e o seu evangelho avançou. E hoje nós temos essa oportunidade de estarmos tendo acesso à palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, mesmo sendo prisioneiro, e ele diz que ele era prisioneiro de Cristo, ele reconhece que nenhuma prisão aprisiona o Evangelho de Cristo na vida daquele que segue a Cristo, que verdadeiramente é convertido. O Evangelho de Cristo é livre. Ele poderia estar preso, mas o Evangelho avançou através das suas epístolas. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E grande parte do Novo Testamento com o Evangelho de Cristo, confiado através do apóstolo Paulo. Amém? E hoje, como nós estamos, nós já tivemos um encontro com essa luz? Amém? Esta luz que nesse encontro faz com que o apóstolo Paulo perca a visão pelo esplendor da luz? Porque agora, na verdade, o apóstolo Paulo, ele não está mais cego, agora ele está vendo. E agora ele está vendo o reino de Deus. Agora ele está vendo ao Cristo, Jesus, o Nazareno. Agora ele está não mais vivendo ele, mas Cristo vivendo nele. E ele amando servir a Jesus. Ele fala que ele tanto sabia ter fartura, mas padecer necessidade, mas que todas as coisas ele podia naquele que o fortalecia. E ele testemunha do Evangelho de Cristo como ninguém, de uma forma plena. Amém? Ele é aquele que mais se aproxima de Jesus, porque ele conhece de fato o Cristo em glória, o Cristo ressurreto. E este homem que vai até o terceiro céu arrebatado, ele diz que ele viu coisas inefáveis que ao homem não seria lícito falar, porque ele acha que não teria condições de falar tamanha glória que ele presenciou no terceiro céu. Ele viu o próprio céu, ele teve acesso ao paraíso. Ele é aquele que ele se calou por 14 anos, e quando ele diz, ele não fala dele mesmo, ele fala um certo homem que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Imagine como é o céu. Imagine como vale a pena servir a Jesus. Imagine como vale a pena verdadeiramente ter uma real conversão com Cristo, largar esse mundo de pecado e agora ser guiado por aquele que estaria o guiando por onde ele estivesse andando. E aí nós vemos a bênção que o apóstolo Paulo foi, o apóstolo dos gentios. Amém? E que hoje nós possamos estarmos pedindo ao Senhor que nós possamos ter esse real encontro com a luz. Não estarmos de qualquer jeito, mas verdadeiramente estarmos, não agora as pessoas mais vendo a nós, mas vendo Cristo em nós. Amém? E Paulo, ele tinha prazer nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, nas defamações, porque ele sabia que tinha um peso de glória em Cristo Jesus. Ele sabia, ele tinha prazer, ele se regozijava nas aflições. Sabe lá o que é isso? Porque em tudo agora ele vê Cristo. E aí ele sabe que ele está protegido por Cristo. E ele sabe que essa carreira que estava proposta para ele,
ele sabia o final dela, ele sabia que, como ele diz depois, acabou a carreira e guardou a fé. Lá no finalzinho, ele sabe que ele estaria com Cristo para sempre. Ele compreendeu, ele teve a verdadeira compreensão do reino de Deus, da sua justiça, da vinda de Cristo, de receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Portanto, saibas que aquilo que Jesus Cristo ele quer fazer, ninguém impedirá. Mesmo que Saulo fosse um perseguidor dos cristãos, e depois ele descobrindo que ele perseguia o próprio Cristo, Cristo faz com que ele tenha um encontro com ele. Não adianta, não somos nós que simplesmente pegaremos a palavra de Deus e estaremos convencendo as pessoas, porque nós não temos o poder de convencer, mas é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo é quem tem o poder de convencer da justiça de Deus. Amém? Ele tem esse poder e é o que ele está fazendo agora conosco. É o Espírito Santo, amém, que está aqui agora, trazendo para nós as verdades da palavra de Deus e a importância de ter um encontro com a luz, mas o verdadeiro encontro. Quem sabe se nesse momento agora Jesus Cristo não está vindo de encontro a vidas que nesse momento estão tendo encontro com Ele. Amém? Não tem como fugir do chamado de Cristo. Então, que possas verdadeiramente estares entregando a sua vida aos cuidados de Deus e deixar que Ele trabalhe verdadeiramente. Deus, Ele tem algo para você. Deus, Ele tem um chamado para você e não abra mão desse chamado, porque é preciso haver salvação, porque aquele que vive nesse mundo sem Cristo não tem encontro com a luz, não conhece a luz. Para conhecer a verdadeira luz, é preciso conhecer a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? E não andar mais em trevas, porque quando Saulo ele tem um encontro com a luz, ele não sabia, mas ele estava em trevas. E quando ele perde a visão, ele ganha a visão para ver agora a sua vista abrindo e vendo a Jesus, o reino de Deus e tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, e deixar de lado aquela vida de engano, onde ali era dominado pelo mal. E o mal aplaudia as coisas que ele fazia, mas ele não sabia, porque foi o tempo da ignorância. Deus, ele perdoa o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós temos conhecimento do Evangelho de Cristo, a nossa visão se abre e não tem mais como agora nos ocultarmos diante do mundo. O mundo precisa ver Jesus em nós, porque a luz de Cristo precisa ser refletida em nós. Porque se isso não acontecer, é muito perigoso, porque corremos o risco de sermos presas fáceis nas mãos do inimigo, e nós não podemos, porque ele é sorrateiro. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, estar envolvido por esse esplendor dessa luz de Cristo que nos ilumina através da sua palavra. Amém? Essa palavra que tem o poder de lavar, de purificar e de fazer nova todas as coisas. Amém? Ele traz esse novo nascimento na vida de Saulo e faz com que Saulo venha agora refletir a luz de Cristo nele e onde o Senhor o enviasse. Amém? Mas o Senhor, ele quer contar com homens e mulheres que, assim como o apóstolo Paulo, cada um com um chamado, talvez não com um chamado desse, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E a mesma importância que ele dá ao apóstolo Paulo, que ele dá a tantos quantos ele chamou e que estão aqui contidos nas Escrituras Sagradas, os personagens bíblicos, a mesma importância e o mesmo amor ele tem para com a tua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe. Amém? Curta, comente, compartilhe,
se essa mensagem foi edificante para a tua vida e deixe que outros possam estar experimentando o que você está experimentando agora. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Até aqui nos deu ao Senhor, até aqui nos deu o Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? Se inscreva no canal e deixe que o YouTuber envie a próxima mensagem para você, para o seu endereço. E se isso não acontecer, Jesus sabe onde é o teu endereço. Grande abraço. Receba o abraço do Espírito Santo e seja cheio da luz de Cristo na sua vida, trazendo cura, libertação, salvação, restauração. Eu posso ouvir um amém? A paz. Até breve. Em nome de Jesus.